Ao lado de previdência e educação, a saúde pública é um dos principais destinos dos recursos públicos do Brasil, tá? Então, vamos dar uma olhada no histórico da saúde pública no Brasil, os principais indicadores, problematização, cálculos de eficiência do gasto, coberturas, certo? E tudo que conforma o nosso sistema de saúde pública, tá? Bom, primeiro, parte mais básica aqui, começando do histórico e os tipos de saúde. Existem basicamente três tipos de saúde, de atendimento de saúde: o atendimento exclusivamente público, que pode ser tanto prestado pelo setor público quanto pelo setor privado, remunerado pelo Estado. O estilo out of pocket, que fica a cargo do paciente privado, e o pré-pagamento, com abatimento de impostos, por exemplo, né, ou com prestação de serviços por laboratórios ou hospitais da rede privada que recebe o dinheiro público, e também planos de saúde com abatimento de impostos. Tá? No Brasil, existem esses três tipos. É um sistema híbrido, na verdade, e existem hospitais privados, uma parte que cobrem também SUS, ou laboratórios que fazem laboratórios privados que recebem recursos do SUS, assim como também planos de saúde que têm abatimentos tributários. Bom, aqui então o atendimento de saúde no Brasil, 60% da população utiliza apenas SUS, né? 10% utiliza principalmente SUS, ali aproximadamente 15% usa SUS e setor privado, em torno de 10% usa o setor privado, sobretudo, e também mais ou menos a mesma participação, apenas o setor privado. Claro que aqui, se somar tudo, vai dar mais de 100%, né? Porque, enfim, né, tem respostas que são híbridas, né? Mas, concretamente, não é, em torno de 80% da população utiliza o SUS, não é? E 20% está no setor privado. Bom, aqui então, para a gente dar uma olhada, assim, inicialmente, os tipos de cobertura, quer dizer, o SUS, a gente vai ver, ele é bastante amplo, né, e cobre muitas coisas, né? Mas só para a gente ter uma ideia inicial aqui, é, aqui essas barras aqui é o SUS, né? Essas inferiores aqui, tá? É o SUS. Então, atendimentos gerais, aqui é a proporção, plano de saúde privado ou sem dinheiro, tá? Para fazer o atendimento. Então, o SUS acaba cobrindo, sobretudo, atividades de APS, ACS, que eu nem sei o que é, honestamente. Vacinação é praticamente 100%, internações é praticamente um percentual bastante grande, né? Câncer também, um percentual bastante grande é SUS, assim como a hemodiálise. Atendimento geral também, mais da metade é SUS. Bom, então vamos, né, só para a gente falar dos tipos aí, né, vamos retomar aqui o histórico, tá, da saúde pública no Brasil. A saúde pública, ela começou os seus primeiros passos na década de 30, como praticamente todas as políticas, as grandes políticas sociais, de educação também, de assistência social também, de previdência também, não é? Aqui em 1932 foram instituídos os institutos de aposentadoria e pensão, que eram para setores específicos, não é? E que havia assistência médica com compra de serviços do Estado por parte do setor privado, não é? E aí eram por categorias funcionais. Na década de 60, nos governos militares, no governo Castelo Branco, foi instituído o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que tinha tanto a previdência quanto atendimento de saúde, mas também era compra de serviços assistenciais do setor privado. Em 1977,
no governo Geisel, foi instituído o INAMPS, houve a separação aqui, então, do INPS, que era a Previdência e Atendimento Médico, foi separado no INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, tá? E aqui o atendimento ele não era universal, ou seja, universal é quando todos têm acesso. Aqui não era, ele era um atendimento a quem tinha carteira assinada, que era a contribuição previdenciária, tá? Era tido como a forma de financiamento tanto da previdência quanto do atendimento médico. Bom, então assim, eu sempre gosto de dizer que a gente sempre imagina que tudo é natural, né? Tudo caiu do céu. Existe uma naturalização do serviço de atendimento público, como se fosse normal, mas na verdade não. Foi algo que foi construído ao longo do tempo e que tiveram vários grupos que reivindicaram a sua existência. Né? Hoje a gente tem o atendimento gratuito, a gente acha que é normal, mas não. Foi uma longa conquista social. Né? E aqui eu queria destacar o SEB, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que era um movimento pela reforma sanitarista da década de 70, um movimento social, tá? Que englobava multiprofissional, não é? E que reivindicavam, então, que a saúde no Brasil fosse universal, não é? Ou seja, acesso gratuito a todos, que foi o que acabou acontecendo, não é? Em 1986 teve a Conferência Nacional de Saúde, que acaba indo no caminho de colocar a saúde como direito universal e dever do Estado, né? Havia, antes dos governos militares, algumas coberturas que eram universais, como prevenção de doenças, vacinação, ações específicas de tuberculose ou psiquiatria, mas o atendimento básico não era universal, tá? Ele era, digamos assim, era para trabalhadores formais. Em 1987 é constituído o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. A saúde do INAMPS ela era centralizada na União, não é? E aqui há no final da década de 80, uma tendência à descentralização. Não é? Então, os demais entes federados começam a ganhar mais espaço no atendimento da saúde. E, finalmente, em 1988, a Constituição de 88, ela consagra, não é? Acaba, quer dizer, o movimento sanitarista e aquele que estava lá no SEBS e tudo, e as reivindicações da década de 70, eles acabam pautando também a saúde pública na Constituinte, e então, na Constituição de 88, a saúde se torna um direito de todos e dever do Estado. Tá? Então, passa a ser universal na Constituição de 88, do ponto de vista legal, e em 1990, finalmente, então, é criado o SUS. Então, o SUS é de 1990, tem pouco mais de 30 anos. De toda forma, a implementação foi muito lenta, porque o SUS é muito grande, não é? O SUS não é apenas o atendimento, como a gente acha. O SUS é uma ampla gama de serviços e multiprofissional, enfim, né, que está bastante enraizada no Brasil, nos mais diversos cantos e longínquos, tem atendimento pelo SUS. Isso foi ao longo do tempo, não é, que foi estabelecido, tá? Em 1993 foi instituído o processo de decisões, estruturas decisórias do SUS, com comissões, colegiados e conselhos, que engloba também a sociedade civil. Então, ele é um sistema que tem participação da comunidade, né, nos seus conselhos, né? E foi ampliada progressivamente o processo de descentralização, passando cada vez mais a ser municipalizado, que é algo que também estava previsto na Constituição de 88, a descentralização dos serviços públicos, particularmente no caso aqui da saúde, que é um dos serviços que mais avançou no sentido da descentralização,
tá? Depois a gente vai ver lá as competências. Bom, o que acontece? O impacto do SUS, né, é aquilo que eu gosto de dizer. Como que a gente avalia, não é? Existe toda sempre... O SUS, ele é sempre retratado, assim, digamos, na grande imprensa, no debate comum e tal, as filas, né, os problemas de atendimento, as dificuldades do SUS, não é? Só que como que a gente avalia de fato o SUS? A gente tem que olhar o quê? A gente tem que olhar indicadores para saber como que funciona ou não funciona, é caro ou é barato, né? Não é com manchetes, tá? Não é com notícias, é com ciência, estudo, pesquisa, estudo de custo, estudo de retorno, estudo de cobertura, tá? O que aconteceu? Vamos começar a olhar aqui. O que aconteceu com as pessoas que não tinham acesso à saúde por falta de recursos entre 1986 e 2008, né, que foi a implementação do SUS aí, tá? Então, houve uma redução muito grande das pessoas, sobretudo as mais pobres, tá? Que é essa linha preta aqui, que deixaram, né, de ter atendimento por falta de dinheiro, né? Então, ou melhor, os mais ricos estão aqui, né? E os mais pobres estão aqui. Uma redução muito grande, não é, das pessoas que deixaram de ter atendimento por falta de dinheiro. Então, um aumento muito grande do acesso, né, em primeiro lugar, foi o que permitiu o SUS, tá? O SUS, do ponto de vista do atendimento, ele tem existem 3 níveis de organização do sistema de saúde de forma geral, não apenas do SUS, mas de forma geral no mundo todo, né? Baixa complexidade, que é o atendimento ambulatorial, unidades básicas de saúde, que são multiprofissionais, não é apenas médicos, como a gente sempre imagina, né? Mas tem enfermeiros, tem auxiliar de enfermagem, tem psicólogo, tem dentista, tem educador físico, tem fisioterapeuta, etc. Né? Então, é multiprofissional, e é boa parte da cobertura aí que o SUS faz. O que acontece? O sistema privado, os planos de saúde, não tem muito interesse em baixa complexidade, porque não é lucrativo. Tem o setor de média complexidade, que são especialidades, no caso de atendimento médico, mais especificamente, enfim, psiquiatra, neurologista, cardiologista, hematologista, epidemiologista, enfim, não é? Todas as especialidades, ginecologista, urologista, infectologista, que o plano de saúde acaba cobrindo bastante, até porque são bem mais lucrativos. Não é? E o que acontece? Os planos de saúde, eles acabam não cobrindo muitas vezes a alta complexidade, tá? Então existe uma falsa ideia de que podemos substituir tudo aí pelo plano de saúde, mas o plano de saúde não tem interesse em setores que não são lucrativos. E os planos de saúde mesmo acabam jogando para o SUS alta complexidade, principalmente porque dá prejuízo, são caríssimos, não é? Então, depois a gente vai olhar um pouco mais de indicadores, mas assim, eu sempre falo, né? O SUS, a questão do SUS é o seguinte, olha, cada brasileiro contribui em média com R$ 111 mensais para o SUS, tá? E todo mundo é vacinado, não é? Pelo SUS. Tem por várias vacinas, tem esquemas de vacinas que custam R$ 1.500, R$ 3.000, não é? Tem transplantes que custam R$ 200.000, tem transfusões que também não sei o preço, mas são caríssimos. Quimioterapia, eu vou mostrar, pode chegar a quase R$ 100.000. Hemodiálise também é algo caríssimo, é algo que a pessoa que tem problema crônico no rim tem que fazer sempre. Né? Quem cobre é o SUS, não é? Um respirador aí para COVID custa R$ 50.000. Um atendimento de um paciente de COVID aí pode custar até R$ 300.000 na UTI, né? Um atendimento que é também contínuo de prevenção do HIV chega até R$ 2.000. Prevenção não apenas prevenção, mas o tratamento propriamente dito, chega até R$ 2.000 mensais. Quem cobre é o SUS, tá certo? Então, qual é o problema?
né, é simples, tá, gente? O Brasil é um país pobre, que tem muita pobreza, a renda per capita é relativamente baixa, tá? A receita do SUS é de R$ 111 por mês, por pessoa. Quanto é que custa um plano de saúde? Vai lá, tá? Um plano de saúde para uma pessoa na minha faixa etária custa em torno de R$ 400, né? Um plano de saúde para uma pessoa na faixa etária dos 70 anos custa R$ 1.500. E o SUS recebe R$ 111 e tem toda a cobertura, inclusive maior que a dos planos de saúde. Então, gente, é muito simples. É muito simples de entender os problemas dos serviços no Brasil. O Brasil é um país pobre. É essa a resposta. É, acabou, sabe? É isso. É difícil de entender. É pouco dinheiro, né? É pouco dinheiro, tá? Porque o Brasil é pobre. Simples. É por isso que temos problemas diversos. E problemas também de escassez de materiais, de escassez de profissionais. Cara, o Brasil é pobre, cara. Acorda, acorda, acorda. O Brasil é pobre. É isso, certo? É, porque roubam tudo, porque não sei o quê, porque os políticos, deputados. Papo furado, isso é retórica, é discurso, é discurseira, né? É senso comum, né? É uma visão vulgar. O Brasil é pobre, tem pouco recurso e por isso que nós temos diversos problemas, tá? Deu, é simples. Bueno, vamos ver as principais políticas aqui para além do SUS, tá? Em 1991 foi instituído o Agente Comunitário de Saúde, que foi inspirado na política adotada no final da década de 80 no governo cearense, em 87. Agente comunitário de saúde são atendimentos, são agentes também multiprofissionais, né? Geralmente agentes de saúde, propriamente, mas também outras coberturas. Eles vão até a comunidade, né? O que que acontece? Assim, grande parte das pessoas não sei quantas, mas muitas, não é? Tem uma questão de escassez de informação mesmo, não é? E a pessoa diz, tu tem problema de pressão? Não. Né? Mas qual foi a última vez que tu mediu a pressão? Não, não meço, não tem problema. Vai lá, mede a pressão da pessoa, tem uma pressão alta. Tá. Tu tem diabetes? Não. Né? Mas tu mede a tua glicose? Não. Aí tu mede a glicose, o sujeito tem diabetes, tá? Então, assim, ver pressão, diabetes, não é? Que são doenças crônicas, que têm tratamento simples, não é? Que tem medicação gratuita pelo SUS, por exemplo, né, ou também informações básicas de hábitos de higiene, de alguns hábitos rotineiros que podem melhorar muito sensivelmente a expectativa de vida e a qualidade de vida de pessoas, tá? Então, isso que é o agente comunitário de saúde, que já tem aí 30 anos de existência. Em 1998 foi regulamentado os planos de saúde. Isso aqui também tem uma discussão paralela que eu não vou entrar muito, não é? Só fazer esse parênteses, não é? O que acontece? O sistema de saúde público é algo que é defendido pela esquerda, tá? Que uma vez uma pessoa diz, porque é de esquerda. Quem defende o sistema universal de saúde sempre foi a esquerda, né? Mas, progressivamente, grupos de direita e liberais foram também entendendo que é importante, né? Mesmo para o trabalhador, mesmo por aumento da produtividade, do trabalho e saúde geral, expectativa de vida, etc., benefícios gerais, externalidades positivas que existe num sistema de cobertura de saúde pública, tá? Muito embora alguns vão defender que o Estado não precisa executar, não é, o serviço que pode ser setor privado, como é no Brasil em parte, está certo, com hospitais privados, laboratórios privados e mesmo outros atendimentos que o SUS acaba repassando recursos, tá? Bueno, mas de toda forma, o sistema de saúde ele foi implementado ao longo do tempo, a partir da Constituição de 88, principalmente, como eu falei, só que sempre teve uma briga, tá certo? Por quê? Porque, bom, existem interesses, né? O setor público e o setor privado, o setor público ele tem um interesse de bem coletivo, claramente, e o setor privado tem um interesse no lucro. E o setor privado, né, ele tem um competidor gigantesco que é o setor público, né, que presta um serviço gratuito, tá? E ele
cobra, né? Então existe essa briga entre o setor, quer dizer, por que falam tão mal do serviço público se os indicadores, como eu vou mostrar, são irrefutavelmente bons, não é? Bom, porque existem interesses, né, grupos de interesse que disputam, que querem aí o mercado, né? Aliás, um dos problemas do custo de saúde, que eu quero falar também claramente, é que os salários dos médicos são muito altos no Brasil, tá? Eu sei isso porque eu estudo declaração de imposto de renda. E, enfim, os salários dos médicos são bastante elevados, né? São desproporcionais da realidade brasileira, né? Muito mesmo, assim como de outras categorias também, como de juízes e promotores e titulares de cartório, que têm rendas absurdas para um país pobre como o Brasil, tá? Então, assim, esse é um dos problemas, tá? E, enfim, tudo isso para dizer que, à medida que o SUS foi instituído na década de 80, de 90 principalmente, houve também cada vez mais uma disputa ali, legislativa, política, para que os planos de saúde ganhassem espaço, etc, etc. Bom, e existe essa disputa até hoje, né, entre grupos que querem que aumente o espaço dos planos de saúde e grupos que defendem o saúde coletiva pública universal, que é a esquerda, né, e os grupos que defendem interesses privados, etc. Tá? Bueno. Então, aqui em 98 foi regulamentado planos de saúde pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A saúde suplementar que existe no Brasil, que é forte, etc. Tá? Em 1999, uma política que teve impacto grande também, a política de quebra de patentes, não é? Que foi aí uma briga capitaneada pelo ministro José Serra, que então é ministro da Saúde, que ele brigou lá para que o Brasil, como é um país pobre, ele pudesse quebrar as patentes, tá? As patentes dos remédios para reduzir o custo, não é? O Brasil foi processado na Organização Mundial do Comércio, mas acabou vencendo, não é? E tem esse direito, então, de não pagar patentes para uma série de remédios e medicamentos que acabaram ficando mais baratos. Em 1999 também foi instituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que até ganhou uma visibilidade aí com a questão das vacinas, né, da liberação das vacinas, que é um dos papéis aí da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas que não é o único, não é? A Agência Nacional que faz parte do SUS, não, o SUS não é apenas atendimento, o SUS tem uma ampla cobertura de serviços que são invisibilizados e que são naturalizados, que todos se beneficiam, mas que ninguém enxerga, não é? Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vai evitar de que a gente vai fiscalizar lá o leite para ver se tem toxinas no leite, se a gente está tomando leite, se está tomando veneno, não é? Vai fiscalizar lá se o bar lá tá vendendo, a lancheria tem maionese estragada ou se a pessoa está comprando uma maionese com aquela bactéria lá, que eu me esqueci o nome, que causa um problema sério, não é? Ou não, né? Se o patê que você está comprando é um patê que está consumível ou não, né? Então, quem faz é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e outros organismos também, né, regionais, e que, enfim, não também é naturalizado e invisibilizado pela população. Do ponto de vista do financiamento, a Emenda Constitucional 29 de 2000 estabeleceu vinculações constitucionais, ou seja, mas os políticos roubam tudo porque o dinheiro tinha que ir para educação e saúde. Isso é desconhecimento da legislação, tá? E os recursos para a saúde e para a educação são carimbados, né? 15% das receitas dos municípios são para a saúde, 12% das receitas dos estados são para a saúde, 10% das receitas da União são para a saúde, né? Isso é constitucional, que aliás até o ministro Paulo Guedes queria tirar esses vínculos constitucionais, não é? Diga-se, registre-se, para reduzir, evidentemente, os recursos para a saúde, não é? Mas isso faz com que, independente do político, independente do governo, independente da gestão, independente do ciclo econômico, os recursos têm que ir necessariamente para a área da saúde, mas também para a educação, tá? Em 2001 foi estabelecido o programa de estratégia de saúde da família, tá? PSF,
Aqui alguns dados para a gente dar uma olhada. A expansão dos programas de saúde da família, tá? Cobertura da população, que no início da década de 90 era próximo a 0%, e aqui um estudo até 2010 chega a em torno de 30% da população, tá? Ou melhor, da população está nesse eixo aqui, desculpe, 90%, tá? Aqui é o número de equipes, que é 30 mil, nesse ano aqui, vai crescendo, é crescente, né? E aqui a população chega a aproximadamente 90%. E aqui a cobertura da estratégia de saúde da família por quintil de renda, entre 85 e 97, né, que pega justamente a implementação do SUS. Notem que os mais pobres têm uma cobertura que cresce muito, todos crescem, não é, de cobertura, mesmo os mais ricos, não é? Que é esse listrado aqui, esse aqui, né, os mais ricos, eles passam uma cobertura de aproximadamente 10% para uma cobertura de aproximadamente 40%, e os mais pobres uma cobertura aqui de aproximadamente 20% para praticamente 90%. Então, uma ampliação grande de todos os níveis de renda da cobertura da estratégia de saúde da família. Em 2003 foi instituído o SAMU, que foi inspirado na experiência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que é uma ambulância, não é, que está sendo bastante útil agora também, diga-se de passagem, né? Uma ambulância que dá para fazer algum atendimento na ambulância, não lembro agora o nome mais técnico, assim, mas é uma ambulância que tem alguns equipamentos básicos, né, que durante o trajeto você pode ter algum atendimento para a pessoa que está precisando de atendimento, tá? Em 2004 também foi instituído um programa bastante relevante do ponto de vista de acesso a medicamentos, né, que aqui tem saúde, aqui tem farmácia popular, né, que é um atendimento pelas farmácias privadas, né, então toda a cobertura é nas farmácias privadas, que é uma ampla... tu chuta uma árvore, cai uma farmácia, impressionante, não é? Mas também tem aquelas públicas, não é? Que dão medicamentos gratuitos, as públicas, e as privadas têm descontos de até 90%, uma cobertura de 31 mil farmácias conveniadas no Brasil, até 90% de desconto, principalmente para medicamentos que são de uso crônico, como para hipertensão, não é? E que, diga-se de passagem, né, o ministro Paulo Guedes aí queria extinguir aí o aqui tem farmácia popular, tá? Em 2010, inspirado na experiência do Rio de Janeiro, foi instituído a unidade de pronto atendimento, as UPAs, que também tem uma cobertura ampla, principalmente nas regiões mais vulneráveis, não apenas em regiões mais remotas do país, mas também nos grandes centros. Entre 2013 e 2018, teve o programa Mais Médicos, que era a atração. Um dos problemas que existe, tá, só para um parênteses aqui, da saúde, é que, embora existam médicos suficientes no Brasil, que essa é o debate, não, tem médicos suficientes, tem, né? Mas o que acontece é que eles não querem atender nas regiões mais remotas e mais vulneráveis, não é? Porque, enfim, médico ganha muito dinheiro, como a gente sabe, né? Então eles não querem ir lá para os confins do país, onde não tem shopping, não tem infraestrutura, não tem lazer, etc. Tudo bem, eu acho que eles têm direito, né? Cada um faz o que quer da sua vida, a princípio. Só que o problema é que falta médico, né? Nessas regiões mais vulneráveis. E aí, o que acontece é que esses municípios têm, como é municipalizado o serviço, os municípios têm que pagar salários elevadíssimos, né? Para atrair médicos, tá? Absurdos, astronômicos, para que consiga atrair médicos de regiões pobres, tá? Então é um problema isso aqui. Os municípios mais remotos sabem disso, né?
É um problema sério que eles não conseguem atrair médico, tem que atrair com salários exorbitantes, né? Que é um dos problemas que nós temos do custo do SUS do Brasil, como eu já falei, né? Os salários, os médicos ganham muito dinheiro no Brasil, é desproporcional tanto à qualificação quanto ao nível de renda do país, tá? Então, houve esse programa aqui, que era a ideia era atrair médicos para as regiões mais remotas e mais vulneráveis, mesmo nos grandes centros. Bom, né, foi bem sucedido, trouxe muita gente, não apenas do exterior, mas brasileiros também, e foi extinto em 2018. Em 2019 se tornou Médicos pelo Brasil, não é? Mudaram de nome o programa. E esse Médicos pelo Brasil, ele tem uma ênfase mais nas regiões com municípios com menos de 10 mil habitantes, né, que cobre uma boa parte dos municípios brasileiros do interior. O problema é que nas regiões metropolitanas de bairros de periferia também tem escassez de médicos, né? Em municípios grandes e médios, né? Também tem escassez de médicos em regiões mais vulneráveis que acabaram ficando sem aí, tá? Então, assim, eu também quero chamar a atenção é que, como eu falei, o SUS ele não é apenas cobertura de atendimento básico, né, e filas, né, tal. O SUS ele tem a Fiocruz, que também apareceu bastante, né, Instituto Butantan, né, que apareceu bastante, é SUS, né, tem a cobertura de 6.528 hospitais, né, tanto públicos quanto privados, né, centros de atendimento psicossocial, CAPS, 1.671 unidades no país, que pega não apenas doenças psíquicas, mas também dependência química, equipes de saúde da família, mais de 30 mil, já tinha dado esse indicador, postos de saúde, quase 12 mil unidades pelo Brasil, tá? Aqui eu peguei alguns outros dados, que alguns não estão muito atualizados, alguns dados que eu consegui só de 2011, no relatório que tem do Ministério da Saúde. Alguns são os dados são de 2011, outros são mais recentes, tá? O SUS em números. O SUS faz 4 bilhões e 100 milhões de atendimentos por ano, em torno de 1,4 bilhões de consultas, 11 milhões de internações, 98% da vacinação, 3 milhões de quimioterapia ano, depois eu vou mostrar os dados de custo de quimioterapia, 2 milhões de partos, praticamente quase todos, né? Transplantes, 24 mil por ano, SAMU, 111 milhões de pessoas atendidas ano, PSF, 100 milhões de pessoas atendidas ano, equipe da saúde da família, 30 mil, medicamentos gratuitos pelo SUS, 400 medicamentos, quanto era 40 antes da Constituição de 88, e houve um crescimento real do gasto em saúde, além da inflação, né? De 88 até 2010, de 224%, tá? E hospitais credenciados, 1.100, 6.100. Os custos, né? Como eu falei, gente, saúde é muito caro, né? Saúde é um saco sem fundo. Você coloca dinheiro e nunca vai ser suficiente. Sempre vai ter um equipamento mais especializado, sempre vai ter um profissional mais especializado que vai ganhar rios de dinheiro, sempre vai ter, né, um outro exame que é mais especializado. Você pode fazer 800 mil exames e mesmo assim não ter um diagnóstico preciso. E isso não tem limite. Né? Não existe uma, não, agora chega, né? Já coloquei dinheiro suficiente no sistema de saúde. Não existe, né? É um saco sem fundo. Aqui os custos, o custo do tratamento de câncer, que é praticamente todo coberto pelo SUS, sobretudo quimioterapia, né? A não ser oncologia, que é, no caso de média complexidade, que é com especialistas no plano de saúde e mesmo no privado, mas quimioterapia, o grosso é SUS, né? Aqui os custos de quimioterapia, eles são variáveis de acordo com o nível, o estágio da doença e também o tipo de câncer, que tem vários, né? Mas ele pode, num estágio inicial, né, num tratamento mais simples, custar R$ 3.700, né? E aí então tá esse gráfico que mostra, ou pode chegar também a mais de R$ 90.000 o custo do SUS, do custo do tratamento, tá? Então, saúde é caro, né? Bom, tá. Qual é o impacto? Vamos lá, olhar qual é o impacto do SUS. O SUS
Deu retorno ou não deu retorno? Como é que eu vejo isso? Ah, é pelas manchetes sensacionalistas, o SUS é uma bagunça, não sei o que, não sei o que. Não é assim que a gente olha, tá? Tá, o SUS tem problemas de atendimento? Tem. O SUS tem problemas de não conseguir atender todas as pessoas? Tem, né? O SUS tem vários problemas? Sim, né? Assim como também tem tudo, né? Mas, como que a gente analisa, né? Com indicadores. O que aconteceu? Qual é o custo do SUS? Ah, o custo é alto, a gente já viu. Quanto entra? Entra pouco, tá? Porque o Brasil é pobre, tá? R$ 111. Qual é o impacto das políticas que o SUS, ou não apenas do SUS, mas das políticas de saúde, mesmo antes, tem sobre os principais indicadores? Quais são os principais indicadores? Mortalidade infantil, causas de mortes, expectativa de vida. É assim que a gente analisa, tá? Então, aqui, as causas de mortes, né? No Brasil, entre 1930 e 2007, tá? Aproximadamente 50% das mortes aqui, não é? Era de doenças infecciosas e parasitárias, não é? Cólera, esquistossomose, doenças que são evitáveis com atendimento simples, muitas vezes, de saúde, não é? Então, a gente nota que houve uma queda expressiva aqui, né, nesse período que foram implementadas as primeiras políticas de saúde no Brasil, não é? E hoje, né, aqui até 2007, esse dado certamente diminuiu mais, aqui a projeção para 2030, tá? A expectativa é que esse doenças infecciosas e parasitárias, que são evitáveis com atendimento de saúde, caiam cada vez mais, né? Então, houve melhoria nos indicadores de saúde no Brasil? Aqui o gráfico diz que sim, não é? Câncer é uma doença que ele acomete mais pessoas mais velhas. Quanto mais a gente vive, maior a probabilidade de ter câncer. Como é que a gente... O principal indicador de saúde qual é? Expectativa de vida, né? Então, se as pessoas viverem mais, elas vão ter mais câncer. Então, aumentou as pessoas com câncer, que é um indicador de expectativa de vida, tá? Doenças cardiovasculares, que é relevante, que também tem relação, não apenas com hábitos de saúde e acesso, mas também com expectativa de vida, tá? Violência e outras doenças. Bom, para falar aqui do financiamento, o que acontece, né? Existem vinculações constitucionais que garantem algum recurso para o SUS, mas o SUS ele ampliou muito a cobertura de atendimento de saúde no Brasil, como a gente viu. Isso se deu sobretudo na década de 90, pós-Constituição de 88. E isso é muito caro, tá, gente? Então, aí foi instituído entre 97 e 2007 a CPMF, que tinha originalmente um destino para a saúde, que boa parte dos recursos acabavam sendo para a saúde mesmo, embora não totalmente, que foi extinto. Ou seja, há um problema de financiamento do SUS, isso é sabido também, inclusive pelos motivos que eu falei, porque o Brasil é pobre, o Brasil não é a Suíça, tá? Sempre digo isso, sempre vou dizer, porque as pessoas ficam comparando o Brasil aí com a Finlândia. O Brasil é... na Finlândia, tá? Bueno, tem outra questão também, que eu falei lá no início, o tipo de financiamento, que é o desconto que as pessoas fazem, que tem plano de saúde, ela pode debater isso do imposto de renda. É porque eu não tenho, eu uso o plano de saúde e eu pago um imposto para financiar a saúde, então eu vou deduzir. Essa é a ideia. Só que o que acontece, né? Imposto de renda é um imposto distributivo. Ele tem o objetivo de tirar dinheiro das pessoas que ganham mais recursos, das pessoas mais ricas, e prestar serviços públicos, sobretudo para as pessoas mais pobres, notadamente educação e saúde, tá? Então, ele tem um fim coletivo para prestar serviços públicos para a coletividade, não é? Deduzir imposto de renda de planos de saúde é para deduzir, né, gastos com saúde privada, né, pessoal, né, de uma pessoa que tem renda e que, portanto, não está redistribuindo, e com o objetivo para o sistema privado, né? Então é uma excrescência, é um absurdo, isso tem que acabar. Diga-se de passagem também, né, que o Paulo Guedes é a favor de acabar com essa medida, e eu sou a favor também, né? Eu acho que tem que acabar com as deduções de saúde no imposto de renda. Aqui a representatividade disso no orçamento, que a gente está financiando o sistema privado de saúde para classe média e classe alta, o que é um absurdo, né?
através de recursos públicos que não deixam de receber com deduções de imposto de renda, né? Esse verdinho aqui mostra as deduções de imposto de renda que são expressivas de saúde, mas também de educação, né? O vermelho, mas aqui a gente está falando de saúde, que são bem maiores, que não tem limite no imposto de renda. Bom, queria mostrar aqui também o DataSUS, né? Que na dúvida a gente sempre tem que olhar os dados, né? O DataSUS é um sistema aí de acesso às estatísticas do SUS, que é ótimo, né? Tem muitas referências de muitas coisas. Convido a navegar, dar uma olhada, né? A gente não faz ciência, pesquisa e conhecimento com achismo, a gente faz com ciência, com dados, com pesquisa, com estatísticas, etc, 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 que estão disponíveis aqui, por exemplo, sei lá, estatísticas de pessoas vivas no Brasil, né, que a gente pode dar uma olhada, de mortalidade, né, casos de AIDS, enfim, tem uma, eu não vou explorar muito, não vou gastar muito tempo aqui, mas tem indicadores que são tabulados aí para a expectativa de vida, para nascidos vivos, para mortalidade, que a gente pode ver por região, por ano, por tipo de doença, tá certo? Enfim, é bem legal isso aqui. Eu convido a dar uma olhada aqui o tipo de doença, né? Gravidez, não sei o que, lá tem todas as estatísticas que estão disponíveis aí por município, por região e etc. Tá? Então, vale a pena dar uma olhada no DataSUS. Bom, o sistema de saúde também é uma coisa que o pessoal, não, mas quem é o culpado pela saúde? Bom, a saúde está nos 3 níveis, né? Então fica uma coisa meio heterogênea, híbrida, tá? Os 3 níveis têm competências diferentes, União, Estados e municípios, todos eles contribuem, tá? Aqui no caso, um gráfico só para a gente ter a visão do que aconteceu aí na década de 2000, com os gastos em saúde em percentual do PIB, tá? A União é o verde mais escuro, o azul mais escuro, estados o azul intermediário e municípios o azul mais claro, né? A União acaba contribuindo mais em percentual, mas a União repassa recursos para estados e municípios. Depois eu detalho aqui as competências, tá? Mas há uma elevação, tanto em termos percentuais, quanto em termos de valores reais, dos gastos em saúde no Brasil, sobretudo na década de 90, como eu disse, mas também mais recentemente, tá? Aqui está o indicador, que é um pouco mais de 4%, hoje está em 4,1%, né? Do PIB que o Brasil gasta em saúde pública, tá? Que é numa crescente. Ó. Em 2013 era 3% e mais remotamente era menos, né? Eu acho que eu tenho alguns dados aqui de um período mais longínquo, tá? Aqui, esses mesmos dados desagregados em valores né, absolutos. E aqui, a tendência de longo prazo, pegando a década de 80 para cá, não uma elevação, como a gente nota, do gasto real em saúde no Brasil, né, que cresce aqui nos anos 2000 e tal, né, mas também na década de 90, tá? Então, um crescimento, sim, né, dos gastos em saúde. Como que a gente analisa? Teve resultado ou não teve? Ah, porque a fila do SUS. Não é assim que a gente analisa. A gente analisa indicadores de mortalidade, de expectativa de vida, de acesso, de cobertura, tá? E que os dados são muito bons, ao contrário do que se imagina. A expectativa de vida no Brasil aumentou em 10 anos desde que foi implementado o SUS, tá? Então, o brasileiro ganhou 10 anos de vida. Qual é o preço disso, né? Isso é aumento do acesso à saúde, que vem aumentando, né? Não apenas devido aos serviços prestados pelo setor público, mas também pelo privado, pelo avanço da medicina, pelo acesso a fármacos, pela vacinação, etc, etc, uma série de fatores, inclusive acesso à saúde pública e principalmente, tá? A expectativa de vida ao nascer na década de 40 era de 45 anos, hoje está em 76 anos, aliás, né, no ano de 2020 caiu, devido justamente ao problema de saúde pública, né, que caiu a expectativa de vida em aproximadamente 2 anos. E outro indicador que é fundamental para a gente analisar atendimento de saúde é taxa de mortalidade infantil. Não é? Taxa de mortalidade infantil de nascidos de até 1 ano, de até 2 anos, até 5 anos. Tá? Aqui no caso,
até um ano, tá? Que na década de 50, no período mais remoto, era 135 por mil, a cada 1.000 nascidos, 135 morriam. Isso foi caindo, né? Aqui eu tinha colocado o dado de 2019, tá em 11 por mil, tá? Então, assim, a cada 1.000 nascidos vivos, 11 morrem, né? O que é menos de 10% do que era em 1950, então uma expressiva redução, né? No caso aqui, em 91, era 45 por mil, tá? Então caiu aí menos de um terço, caiu 75%, mais ou menos, na conta de cabeça. A mortalidade infantil, tá? Então, assim, teve resultado? Tem impacto? Sim, tem, né? Já mostrei vários indicadores, tanto de acesso de mais pobres, quanto de expectativa de vida, quanto de cobertura, etc, 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 tá? Aqui, expectativa num gráfico, né? Expectativa de vida, que já vinha numa crescente, mas que continua crescendo após o SUS, não é? Já existiam outros programas de saúde, sistemas de saúde que o SUS ampliou, né, mas que já existiam, INAMPs, como eu falei, etc, etc. E a mortalidade infantil, né, que também vinha numa trajetória de queda e que continua em queda. Tá? Bom, então assim, né, isso aqui a gente vai voltar quando falar lá de eficiência do gasto público. Como que a gente mede, afinal de contas? A gente tem que medir, né, com indicadores, né? Não é com sensacionalismo, né? A gente tem que medir com indicadores. Quanto que entra de recursos no SUS? É pouco. Quanto que custa o SUS? Muito. Qual é o impacto nos indicadores? Elevado, né? Só por essas três informações a gente já pode ter uma ideia. Qual é o impacto? Tem eficiência ou não tem? Tem, né? Entra pouco dinheiro, o custo é muito alto e o impacto nos indicadores é alto. Então é eficiente ou não é? É! Tá? Contrário do que dizem. Em todos os lugares. Tem que olhar estudo científico. A gente está fazendo ciência aqui, né? Então, esse aqui é o indicador aqui, de eficiência de qualidade do gasto público no Brasil, que está citado aqui, tá disponível na internet, que pega por municípios, né? E, bom, municípios com mais de 100 mil habitantes têm uma taxa de eficiência de 0,9 médio, tá? Que é 90% de eficiência, um bom indicador, né? E municípios com até 50 mil habitantes é um pouco menos, depois eu falo mais sobre isso, mas é 88%, que também é um excelente indicador, né? Que está aí, né, para e passo a várias instituições privadas. Tá, mas então qual é o problema? Gente, o problema é falta de recurso, não é? Tá, mas a gestão, o problema é a gestão, aquela coisa, né? Tá, o que é a gestão? É uma falta de gestão. Pois até não duvido que falte, né? Que possa melhorar, que tenha medicamentos estragando aqui, que tenha, enfim, problemas de atendimento ali, né? Mas o fato concreto é que é pouco dinheiro, tá? Essa é a questão chave. O Brasil é pobre, cara. Esse é o problema. Fim, tá? Não é porque roubam, porque não sei o que, isso é idiotice, é patifaria, é mentira, é retórica, é discurso vulgar, né? Não é isso. O Brasil é pobre, esse é o problema. Competências, para fechar, pelo SUS, né? Que eu já tinha falado um pouco. A União tem a competência de gestão, né, do SUS, no nível mais macro, integração dos estados e também dos municípios, grandes normatizações, né, coordenação de políticas nacionais, transferência de recursos para estados, mas sobretudo para municípios, e cobertura de alta complexidade. Alta complexidade, como eu já falei, é caríssimo, né? E os estados e municípios não têm condições de abarcar alta complexidade, então acaba havendo hospitais federais, né? Como o caso de Porto Alegre tem o GHC, né? O Hospital da Conceição, o Hospital de Clínicas, que são federais. Os estados, não é? Eles têm uma competência bem menor, eles têm um papel bem menor, eles fazem gestão também, coordenam também políticas com os municípios, não é? Dão incentivos aos municípios, fazem integração com os municípios,
Tem também alguns serviços de alta complexidade com os estados, mas eles têm um papel bem menor, né? O orçamento das secretarias de saúde estaduais, perto da representatividade na União e nos municípios, é baixo, né? Ele transfere muitos recursos para os municípios. E o principal papel acaba sendo dos municípios, né? Quem executa. Com a descentralização das políticas, executa os serviços, né? E fazem também, são responsáveis por baixa e média complexidade, as UPAs e tal, não é? O programa de saúde da família, quem executa são os municípios, os médicos, quem contrata os programas multiprofissionais são os municípios, né? Se a gente olhar, depois a gente vai ver os indicadores de servidores públicos no Brasil, eles são, em grande parte, são municipais, né? E são, em grande parte, da área da saúde. Tá? Então, e isso também traz outros problemas, como, por exemplo, aquilo que eu falei, né, de que nos municípios de interior é mais difícil, então eles têm que colocar salários elevadíssimos para atrair profissionais. E também a questão se tem dois municípios que são próximos, né? O que acontece? Como o serviço de saúde, todo mundo se beneficia, né? Todo mundo é vacinado, a expectativa, o cara não teve esquistossomose, não teve paralisia infantil, não teve cólera, e acha que não tem Estado nisso, né? Que caiu do céu, né? Mas não, é política pública, é Estado, é SUS, que está na vida das pessoas, que as pessoas não enxergam, não estão doentes, mas acham que é natural, né? Ou não comem uma comida podre e acham que isso caiu do céu, né? Que foi o mercado que se autorregulou. Não, mas o mercado eventualmente pode ter o interesse de vender algo podre, tá? Então é importante esse serviço e é invisibilizado, só que a população não enxerga, né? Agora na pandemia a gente está enxergando a importância que existe de saúde pública, mas comumente as pessoas não enxergam isso, né? Não visualizam, mesmo, sei lá, enfim, para outros serviços vale a mesma coisa, né? Mas para saúde e saneamento isso é bem claro. Então, os gestores públicos não têm tanto incentivo assim investir em saúde, por isso que tem que ter previsão legal, constitucional e recurso carimbado, né? Para ir para esses setores que são vitais mesmo, né? E então, o que eu estava falando. Municípios pequenos, por exemplo, que são próximos uns dos outros, se o município vizinho, né, investe em saúde, que é caro, né, e ele não investe, os habitantes desse município vão procurar atendimento de saúde no município vizinho e vai sobrar recurso para inaugurar uma praça, para fazer outra coisa lá com recurso público, né? Então, há pouco incentivo para investir em saúde, sobretudo por essas questões. Por isso tem que ser carimbado, né? E por isso que sou favorável, digamos assim, ao carimbo, né? Pode até flexibilizar um pouco, pegando saúde e educação junto, porque tem questões demográficas, tem outras questões, ok, né? Mas tem que ter uma previsão legal, sim, senhor, porque o município, o gestor, não tem tanto incentivo, ainda mais que isso enfim, geralmente de longo prazo, né? O resultado que a gente observa do investimento em saúde é no longuíssimo prazo, no longo prazo, né? Que a gente vai observar nos indicadores, expectativa de vida, mortalidade infantil, de acesso, etc. Bom, então, para sanar esse problema, né, há muitos municípios que acabam exigindo, né, que tu mostre um comprovante de residência para ter atendimento no local, em Porto Alegre é assim, mas também existe uma questão aqui que os municípios pequenos, eles têm, comparado a um município grande, eles têm baixos retornos de escala, por isso que os indicadores dos municípios pequenos é menor, né? Existem níveis de eficiência que são maiores no caso da saúde, com alta escala de atendimento. Quer dizer, sei lá, um equipamento de tomografia aí é caríssimo, tá? Então, tu vai ter isso num município pequeno, um equipamento caríssimo para atender poucas pessoas, tá? Então, a eficiência cai, né? Então, municípios pequenos têm baixa eficiência, leitos de hospitais, existem indicadores aí que mostram que para um hospital ser eficiente do ponto de vista econômico, ele tem que ter no mínimo 200 leitos, não é? Um município minúsculo não pode ter 200 leitos, então ele vai ter 50 leitos e vai ter um grau de eficiência mais baixo, tá? Então, existe esse problema. Então, assim, quer dizer, nesse caso aqui, a descentralização não é tão boa assim, né? Vale a pena ter alguma escala, né? Vale a pena ter regiões que são polos
né, que são micro-regiões ou grandes cidades, né, metrópoles, que são polos de atendimento de saúde por uma questão de custo e por uma questão de que os profissionais também não querem se deslocar para as regiões mais remotas, tá? Então, as cidades polo acabam recebendo um pouco mais de recursos, né? Então, as cidades que não apenas as capitais, elas recebem mais recursos, isso em todos os níveis, para tudo, mas no caso da saúde, polos regionais, cidades intermediárias, né, como, por exemplo, sei lá, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, né, no caso do Rio Grande do Sul, mas pegando outras, sei lá, provavelmente aí em Santa Catarina, Joinville, Blumenau, Chapecó, né, Paraná, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, etc., tá? Cidades intermediárias acabam recebendo mais recursos pelos motivos que eu disse, tá? A municipalização, ela teve benefícios e teve problemas que ela tem traz como tudo, né? Tem coisas boas e ruins. Houve essa questão da perda de escala, né? As restrições aos municípios vizinhos, a questão dos hospitais, como eu falei. Então, assim, a gente pode debater isso aqui, se o impacto foi bom ou não. Os indicadores de eficiência mostram que os municípios de menos de 50 mil habitantes têm resultados bem piores do que os municípios maiores em termos de eficiência pelos motivos que eu falei, tá? Bom, então aqui estão as principais referências, tá? Embora não estejam todas, mas as primeiras não apareceram ali para falar sobre essa questão da saúde. Agradeço a atenção, obrigado.